E nos primeiros preparativos aqui para nossa live desta noite, depois de uma maratona de aulas que tivemos nesses dias aqui no perfil, falando sobre mãe em home office. Ontem a gente teve uma pausa e hoje a gente está de volta, né? Por quê que a gente está de volta? Porque os desafios não param. Ontem à noite eu recebi mensagens no meu WhatsApp, hoje também, sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu decidi que a gente vai continuar falando disso aqui, tá? Enquanto houver gente me chamando, pedindo ajuda, gritando socorro, nós vamos falar disso aqui no perfil em todos esses dias, enquanto essa quarentena durar. Porque nós mães, né, precisamos de ajuda, não temos que passar por tudo isso que estamos vivendo nesses dias sozinhas. Então, para hoje eu trouxe esse tema aqui para vocês. Como você pode se organizar para trabalhar com filhos em casa neste período de quarentena. Vamos comigo? Vamos juntas? Quero compartilhar aqui o que eu tenho feito, como eu tenho me organizado, não só durante esse período, tá? Mas anteriormente a eles, o que funcionou. E vou trazer para você uma ferramenta para ajudar você a organizar o seu dia, a planejar a sua semana, para você dar conta daquilo que é importante. Tá bem? Isso te ajuda? Faz sentido? Manda coraçãozinho aqui quem é mãe e tá precisando dessa mãozinha, desse socorro, dessa ajuda. Bora lá? Olha só, hoje eu li uma frase na internet que eu gostei demais e quero começar com ela, compartilhando ela aqui com vocês, antes da gente entrar no nosso tema, tá? Diz o seguinte, ó: vida pessoal e vida profissional nunca foram apartadas. Nunca existiu essa divisão. O que acontecia antes eram paredes separando espaços físicos, a casa e o trabalho. Tudo sempre se comunicou. Levávamos os nossos filhos para o trabalho. Sabe quando você está trabalhando, a sua cabeça está lá nos seus filhos? Levávamos os nossos filhos para o trabalho e o nosso trabalho também ia para casa. E agora que as paredes não existem mais, estamos trabalhando em casa com filhos, né? Agora que as paredes não existem mais, ficou insustentável não falar de filhos no nosso trabalho e não cuidar da única vida que nós temos. Eu achei isso fantástico, achei isso sensacional. Por quê, gente? A gente fala sempre, né, de vida pessoal, vida profissional, separar uma coisa da outra, mas em última instância isso fala de quê? De você, essa mulher integral que você é. Que é mãe, que é esposa, que é filha, que cuida da casa, que deseja ter realização profissional, que quer ser uma mãe presente, que tem um casamento também para atender, para cuidar. Tantos papéis, tantas demandas que a gente tem, né? E nesses dias, essas demandas, elas têm se elevado, né? Aquilo que a gente já tinha que nos sobrecarregava, aquilo que a gente já tinha, que a gente cuidava tanto, agora está intensificado. Não é que tenha aparecido problemas novos, os desafios foram intensificados. Qual o desafio? Dar conta de tudo aquilo que é importante para nós, né? E o que eu mais escuto das mamães, elas falarem assim: ah, Laís, eu quero dar conta de tudo. E aí eu quero perguntar para você, você já decidiu definir para você o que é tudo? Porque muitas vezes esse tudo a gente compra lá de outras pessoas, a gente compra de uma cobrança de fora, a gente compra de uma pressão externa e você não definiu para você exatamente o que é tudo. Então você precisa ter essa clareza, esse discernimento do que é tudo. Só um minutinho. Você precisa ter essa clareza, esse discernimento do que é tudo para você, tá? Tem muita gente que fala assim, eu sou mãe e eu não tenho que dar conta de tudo. Eu tenho uma visão assim muito particular sobre isso, que é o seguinte: a gente tem que dar conta de tudo aquilo que é importante para nós, né? Se for cansativo para você ser mãe, trabalhar, ter um casamento, né? Mas essas são as áreas importantes. Então, você vai se disciplinar para fazer tudo que for possível, que estiver ao seu alcance para dar conta do seu tudo, né? Qual que é o seu tudo?
É a pergunta que a gente começa fazendo aqui. O meu tudo, de quando eu comecei a ressignificar todos os meus papéis, quando eu comecei a revisar a minha vida depois de me tornar mãe, ressignificar o que era trabalho para mim, o meu tudo, ele passa por 3 áreas, né? Meu tudo é minha maternidade, meu crescimento, minha evolução profissional, eu sentir que eu estou usando meus dons e talentos e que eu estou evoluindo profissionalmente. Isso afeta profundamente a minha maternidade, a minha família. E o meu tudo também é o meu casamento, né? Então eu quero viver um relacionamento harmonioso, saudável, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ser uma mãe presente e ativa e eu não abro mão dessas 3 coisas. Esse é o meu tudo. Muitas vezes essas 3 coisas podem trazer pra gente, pra mim, no caso, né? Dias desafiadores, ou dias ruins, ou momentos difíceis? Pode. Mas é aquilo que eu decidi levar adiante, né? Eu faço todo o possível para dar conta dessas 3 coisas que são importantes para mim. E os outros pratinhos eu vou equilibrando da melhor forma que dá. Qual é o seu tudo? Já parou para pensar nisso? Vocês que estão aqui, pensa sobre isso, se quiser até compartilhar aqui, fica à vontade, tá? E hoje, nesse nosso encontro online aqui, nós vamos falar sobre como você consegue se organizar para dar conta de 2 desses elementos, que é o trabalho e a maternidade, tudo junto em casa. Como a gente pode pensar isso de uma forma diferente. E o primeiro ponto é esse que eu já falei aqui, né? Nós estamos vivendo num momento que vida pessoal e vida profissional se tornaram dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, para aquelas que ainda estão em quarentena, e eu acredito que é a maioria de nós, né? Algumas pessoas já voltaram, outras ainda não. Então, o primeiro ponto, pensar isso, que você, a sua vida, né? Você é um ser integral, não existe essa separação, vida pessoal, vida profissional. Você é você. Tanto é que a gente está no trabalho, às vezes culpada pensando nos filhos, e a gente está nos filhos, muitas vezes culpada pensando que não está produzindo, né? Por quê? Porque você é um ser integral, é uma mulher que tem esses papéis, por isso que não tem tanto essa separação. Boa noite, Mel, bem-vinda! Estamos falando hoje sobre como nos organizar para dar conta do nosso dia, do nosso trabalho com filhos em casa, tá? Outro ponto que você precisa pensar, agora que eu entendi que eu sou um ser integral, estou aí em casa sem divisão de paredes, trabalho e vida pessoal, é você organizar a sua rotina para você criar limites dentro dessa rotina. Limites possíveis dentro dessa rotina. Laís, eu odeio rotina. Eu odeio horário, planejamento, organização. Eu sou indisciplinada, eu sou desorganizada. Olha só, tenha em mente o seguinte, você pode criar a sua rotina, a sua forma de organizar que funcione para você. Não se feche para a oportunidade de você aprender coisas novas sobre organização, planejamento e rotina, porque você acha isso rígido, chato, cansativo para você, tá? Se abra para aprender o novo e depois que você aprender, você cria o seu jeito de fazer. Você aplica, percebe o que funciona para você e cria uma forma que seja funcional para você, tá? As coisas não têm que ser rígidas, fechadas, duras para você. Você se organiza do jeito que funcionar melhor. Mas primeiro, tome um método, aprenda uma estrutura que depois você vai adaptar e colocar a sua carinha nela. Mas rotina é importante sim, principalmente para gente que tem criança. A gente que tem filho, né? A rotina, ela te ajuda em quê? A rotina, quando a gente tem criança, ela traz para os nossos filhos segurança, previsibilidade do que vai acontecer. Ela traz para você a possibilidade de você ter um mínimo de controle sobre o que está acontecendo, né? E os seus filhos podem também ter essa segurança. E o nosso desafio nesses dias, se não me engano, hoje é o nosso 32º dia de quarentena. Se você não se organiza numa rotina mínima, né? Não estabelece aí padrões mínimos para você nesses dias, sua semana vai ficar uma loucura. Você vai ficar desesperada e perdida se você precisa trabalhar, né? Porque não tem organização.
Porque não tem planejamento, porque você não está olhando para dentro de você para entender o que dá para fazer, né? Para colocar tudo no papel, entender o que é possível nesse momento e você se antecipar ao dia de amanhã, por exemplo, estar à frente das demandas, você à frente das demandas, você à frente das urgências. Isso posiciona você numa possibilidade de controlar melhor as coisas que acontecem no seu dia do que quando você não planeja nada, não se organiza em nada, tá bom? Então, essa também é uma questão importante. A gente ter uma rotina traz segurança para os nossos filhos, traz segurança para nós, ajuda a gente a ter uma percepção melhor do nosso dia, né? Da nossa semana, para que você não fique nesses dias entregue ao acaso, fazendo as coisas atropeladas, do jeito que dá, né? Eu sei que tá difícil, tá cansativo, mas se a gente não se posicionar mesmo de uma forma diferente aí, a gente vai estar sempre fazendo as coisas do jeito que dá, e às vezes do jeito que dá não vai ser uma forma que te deixa confortável, que você fica feliz com o que você está fazendo, né? Ou talvez você poderia até fazer mais, talvez com organização, se antecipando, você seria capaz de realizar mais. Então se permita isso, se permita aprender, se permita se desafiar, sabendo que você é mãe e como mãe, né, nós fazemos tantas coisas. Eu sempre acredito que mães são os seres mais produtivos que existem na face da Terra. De tanta coisa que a gente dá conta. Ah, Laís, eu não dou conta. Dá conta, você faz muita coisa. Você diz que não dá conta porque você se cobra, porque você se castiga, porque você não se acolhe, porque você se pune demais, se compara com outras pessoas que nem são mães, aí você acha que você não dá conta. Mas eu tenho certeza que você tem feito o seu melhor. E como mães que nós queremos estar presentes na vida dos nossos filhos, queremos cuidar deles bem, né, estar presente na vida deles, e queremos cuidar de outras coisas que são importantes para nós, eu sei que você dá conta sim. Esse é um lema que eu sempre compartilho com as mamães, né? Só que esse dar conta sim, ele tem que estar limitado, né, a uma zona de, como é que eu vou dizer? Uma zona de revisão que você fez na sua própria vida, em que você sabe o que você quer do seu dia, o que você quer da sua semana, o que você pode esperar de você mesma. Você revisou, você desenhou as suas prioridades. Então, as suas expectativas são suas, não são dos outros sobre você, né? Então, é nesse sentido que a gente está compartilhando aqui. Olha só, outro ponto inegociável para você poder cuidar melhor do seu dia, antes de eu passar a ferramenta aqui, que a gente vai compartilhar, é você saber o que você quer dele, né? Não existe organização de tempo, de rotina, de vida, não existe planejamento, não existe você ser assertiva naquilo que você quer fazer se você não souber o que você quer alcançar. Esse é um princípio, assim, elementar, inegociável. Ninguém pode te ajudar a se organizar, ninguém pode te ajudar a alcançar o que você quer se você não souber o que você quer, tá? Então não existe cuidar do meu dia se eu não souber o que eu quero no meu dia. Então você precisa saber o que você quer do seu dia, o que você quer da sua semana, o que você quer do seu mês, né? Você vai chegar no final de uma quinta-feira como a de hoje e falar assim, uau, foi incrível, se tiver acontecido o quê? Quais são as suas expectativas? Né? Então vamos sair do acaso, vamos sair da urgência e vamos nos antecipar para a gente ter controle sobre a nossa agenda. E não é um controle rígido, tá? Mas é um controle em que você lidera, você dá a direção, você está à frente das urgências e das demandas, você se permite que algumas coisas saiam do lugar, que alguns pratinhos caiam, mas até isso está dentro do seu controle. Feito isso, bora para a nossa ferramenta? Então vamos lá. Quem tiver papel e caneta na mão vai ser útil, tá? Eu vou trazer para você agora como você pode organizar a sua semana apenas com uma folha de papel. Quem quer? Manda coraçãozinho aí para mim, vocês que estão aqui. Organizar a minha semana apenas com uma folha de papel. Bora lá?
Essa aqui é uma ferramenta que eu compartilho com as mamães que eu acompanho na mentoria e quero trazer aqui para vocês. Ok? Então vamos lá. Papel e caneta na mão. Tem alguém perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, tá? O tempo normal do Instagram, vou deixar aqui as 24 horas para vocês poderem acompanhar. E quem tá lá no canal do Telegram recebe todo esse conteúdo para acessar a hora que quiser, tá? Então entra lá no canal do Telegram. Como é que faz para entrar no Telegram? Link da biografia aqui. Entra no canal e você vai acessar todo o conteúdo que eu compartilho aqui pelo YouTube, tá bom? Eu coloco lá para elas porque quem tá lá é a minha casinha. Lá é meu cantinho com vocês. Lá eu não fico disputando com esse monte de live. Então lá eu entrego mais, tá bom? Então vamos lá. Como organizar a minha semana, meu dia, com apenas uma folha de papel? Papel e caneta na mão. Primeira coisa que você vai se perguntar, né? Aquilo que eu disse que é inegociável, gente. Não é só para quem é mãe, não. É para quem quer alcançar alguma coisa importante na vida. Tá? Quer ser organizada, quer ser produtiva, quer estar à frente, né? Você fazer o seu tempo trabalhar a seu favor, ao invés de você dormir todos os dias frustrada, cansada, desesperada, como eu tenho recebido mensagens nesses dias. Você vai dormir satisfeita com aquilo que você fez. Primeira coisa que você precisa: quais são as minhas prioridades nesta semana? Pensa aí. Hoje é quinta-feira, a semana está acabando, mas você já pode se adiantar e pensar sobre a sua próxima semana. Porque o que é o nosso erro? A gente não se antecipa, né? O dia de amanhã, sexta-feira, você tem que ir dormir hoje sabendo quais são as suas 3 prioridades de amanhã. Quais são as 3 coisas que se você fizer essas 3 coisas, você vai ter um dia uau, tá? Então a gente precisa ter isso para o nosso dia, para a nossa semana e para o nosso mês. Essa é a forma de você se antecipar às demandas. Sabe por quê? Quando você não faz isso, quando você não tem a sua agenda de prioridades, você vira a agenda dos outros. Você vira a agenda das urgências que vão chegando. E você fica escrava dessas urgências que vão chegando. E aí essas urgências podem ser o quê? A correria das crianças, as rotinas urgentes da casa, tudo que está acontecendo nesses dias, quando a gente está fora lá trabalhando, você está em casa trabalhando, as coisas estão chegando para você. Agora, quando você se antecipa, você começa por aquilo que é prioridade para você. Isso vai exigir de você falar não para algumas pessoas, para algumas situações, para falar sim para aquilo que é prioridade, tá? Então, quais são as suas prioridades, suas 3 prioridades do dia, da semana, do seu mês? Aproveita que hoje já é 23 de abril, daqui uma semana a gente já vai começar maio, gente. Nós já perdemos 2 meses com essa pandemia. Você vai esperar a pandemia terminar para você cuidar da sua vida? Você vai esperar a crise passar para você ver o que acontece e depois você conduzir suas coisas? De jeito nenhum, né? Nós vamos agir mesmo na crise, mesmo na pressão, para que essa experiência seja um diferencial para nós, mães, mulheres, né? Que trabalhamos, que temos filhos, que temos todas essas coisas para cuidar, seja um diferencial e no mundo pós-crise você possa se destacar e ter resultado nas áreas que forem importantes para você. Você vai se conectar mais com as suas crianças, você vai estar mais presente para as necessidades delas, você vai cuidar daquilo que é importante no seu trabalho. E é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil, é cansativo, é exaustivo. Mas se a gente não fizer, quem vai fazer por nós? Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, na sua semana, tá? Na sua semana. Pensa aí, sua semana que vem. Você pode pegar hoje, essas anotações que você vai fazer, planejar sua semana amanhã e começar ela na semana que vem. Tem aí um prazinho para você refletir sobre isso. Ou se você for como eu, né? Você quer ser uma pessoa realizadora, você aprende, já vai e já aplica.
né? Você pode fazer isso amanhã mesmo. Segunda coisa, tirando obstáculos do caminho. Escolha alguma situação difícil que você está tendo no seu dia, na sua semana, alguma coisa que vem se arrastando, ou algum tipo de decisão que você vem evitando se posicionar, vem evitando tomar nesses dias, alguma coisa que você está rolando, que você está procrastinando e que você está evitando resolver. Você vai escolher uma ação, só uma ação, para você começar a tirar isso do seu caminho. Tô tossindo demais esses dias, gente, desculpa. Tá bom? Então eu vou chamar isso de tirar obstáculos do caminho. O que é tirar obstáculos do caminho? Escolher uma situação difícil, alguma coisa que eu tô procrastinando, alguma decisão que eu estou adiando, e eu escolher uma ação para resolver esse assunto. Só uma ação. Laís, só uma já vai resolver? Um problema tão grande? A gente precisa dar o nosso primeiro passo. Por que a gente se cobra tanto? Porque você tem um gigante na sua frente, uma coisa enorme para você resolver, e você quer, no estalar de dedo, resolver tudo, dar conta de tudo. Gente, a vida não é assim. A vida não é feita de saltos que a gente dá aqui, do piso, lá no teto, lá na lua. A gente precisa aprender a respeitar processos. Desde as coisas mais elementares do nosso dia até as coisas mais complexas e relevantes da nossa vida. Respeitar processos. Respeitar processos é entender que existem pequenos passinhos na direção de eu conseguir tudo que eu quero. E tudo que eu quero é desde cuidar da minha casa, né, num dia que os meninos estão super agitados, quanto a preparar um relatório de trabalho, né? Atender um cliente, fazer alguma coisa importante, tudo. A gente precisa aprender a respeitar processos, passinho por passinho. Então, existe alguma coisa pendente, alguma coisa que você quer ver resolvida? Uma ação, uma pequena ação que você pode fazer rapidamente, que já vai te falar assim, ó, já não tô mais no mesmo lugar, tá bom? Próxima questão, e eu tô entendendo que você tá aí com papel e caneta na mão e a gente tá fazendo isso em uma única folhinha, tá bom? Nosso planejamento semanal pra gente se organizar, você que é mãe, que tá trabalhando de casa, que tá cheio de desafios nesses dias. Terceiro ponto, o que eu preciso lembrar na minha semana, na minha rotina, que é importante? Talvez um aniversário de alguém, talvez alguma coisa que está acontecendo online que você quer acompanhar, né? Alguma live, por exemplo. Essa semana mesmo a gente teve aqui no perfil 8 dias de conteúdo. A gente fez uma maratona, uma imersão online aqui que eu chamei de Desafio Mãe Home Office. Encerramos anteontem. Todos os dias, 9h30, a gente estava aqui, né? E às vezes você precisa lembrar mesmo, porque é tanta coisa que a gente faz, né? Então coloca aí, o que eu tenho que lembrar essa semana? Aniversário de alguém, alguma coisa acontecendo online, algum evento, algum curso, alguma pessoa que eu preciso responder, alguma coisa importante que eu preciso lembrar disso. Você vai registrar aí também, sabe por quê? A sua cabeça não foi feita para você ficar armazenando coisas, tá? Sua mente, essa máquina que você tem aí, o seu cérebro, é para criar. E para criar, ele não pode estar ocupado te lembrando de coisas que você já deveria ter registrado. No momento que você vai lá, põe no papel, põe um lembrete, coloca um alarme lá no seu celular, você desocupa essa máquina que você tem aqui para ela ir pensar em coisas diferentes, para ela ser criativa e ajudar você a encontrar soluções sobre os seus desafios. Agora, se você não gosta de agenda, não gosta de anotar, não registra nada, sua cabeça fica sempre lá, ó. Laís, você tem que fazer aquilo. Laís, você já fez aquilo. Laís, você já prestou atenção naquela outra coisa? Então, deixa a sua mente livre para criar, ao invés de ficar te lembrando das coisas, tá? Então, se antecipa. É isso que a gente está fazendo aqui. Se antecipa para você não ficar ansiosa, angustiada, esquecendo das coisas. E se tem mãe aqui, eu quero que vocês me contem. Mãe tem muita falha de memória. Ou isso acontece só comigo? Manda coraçãozinho aí, vocês que estão aqui, se você também falha muito a memória.
Ó, a Mel escreveu aqui, ó, anoto tudo, até o que eu pretendo fazer de almoço. Mel, isso é maravilhoso, porque evita da gente perder tempo mesmo, sabe? E é tempo assim, ó, abre a geladeira, o que eu vou fazer hoje? Ai, não sei. Tudo que a gente se antecipa, ajuda a gente a ser mais organizado e produtivo. Quanto mais tempo você colocar na frente, melhor. E a gente é mulher, a gente tem muita coisa. A gente tem casa, assim, esses dias. Limpar, cozinhar, organizar, as tarefas das crianças, as aulas online, quem está tendo aula online dos filhos, né? O seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu esposo, as atividades que você tem. Aqui comigo, ó, a gente tem acompanhado as atividades que a gente fazia na igreja, a gente está fazendo online, as coisas do trabalho, as reuniões são online, tudo isso tem horário. Então a gente tem que se antecipar, se organizar, né? Sou a doida da agenda. Isso é bom porque nos ajuda a gente a se antecipar, né? Ó, o Pelzinho tá ali me chamando, me gritando. Vamos lá, outro ponto. Aceleradores da nossa organização e da nossa produtividade, que eu quero deixar aqui para você também, para você se perguntar. Quais são as medidas que você pode adotar, que você pode aproveitar nesses dias para você acelerar a sua produtividade nessa semana? Por exemplo, tem alguma coisa que você pode delegar para alguém? Ah, e delegar para quem? Tô em casa, eu, meus filhos, meu esposo, as pessoas que eu convivo. Vou delegar para quem? Talvez para eles. Talvez você tenha filhos maiores, você pode já passar algumas coisas para eles, estimular aí a independência, a autonomia deles. Alguma coisa que você pode pedir para alguém online, né? Delegar é uma excelente forma da gente dar conta. Só que delegar vai exigir de você algumas coisas que são difíceis para nós mulheres. Por exemplo, abrir mão do controle, né? Às vezes o seu esposo até quer te ajudar em alguma coisa, mas você é muito perfeccionista, muito controladora e tudo que ele vai fazer você critica. Ou ele vai lá e faz do jeito dele e você vai lá e fala mal, você reclama, né? Quem delega, né, essa atitude de delegar vai exigir de nós treinar esse desapego, você deixar um pouco o controle, vai exigir de você confiar na outra pessoa. E quando você entender isso, trouxer para a sua realidade, isso vai te trazer descanso, né? Porque você não tem que fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo, você pode contar com ajuda. O desafio é você confiar para receber ajuda, ao invés de querer abraçar o mundo com as pernas, tá? Outra coisa que pode acelerar aí a sua organização, a sua produtividade. Existe alguma situação ou alguma pessoa para quem você está precisando falar não? Esse é um ponto em 100% dos gente, sem mentira, 100% dos acompanhamentos que eu faço com mães. Esse assunto aparece. Não sei falar não. Por que que a gente tem assim esse nível de ser prestativa ao extremo? Dessa forma, que a gente fala sim para todo mundo e fala não pra gente o tempo inteiro. Que tudo é prioridade, né? Externo, e nós nunca podemos nos colocar em prioridade porque você se sente egoísta, porque você sente que se sou eu, pode ficar para depois. E aí você não sabe falar não. Quando eu não estou disponível para fazer algo por alguém, para alguém, e eu deveria falar não para essa pessoa, e ao invés de falar não, eu digo sim por constrangimento, né? Ou por dificuldade, por querer aceitação daquela outra pessoa com quem eu estou lidando, e você vai e aceita, né? Você leva isso para você, e se você faz mal para você, você faz mal para o outro. Porque se você tivesse se posicionado e falado que você não podia, né, que você não ia topar aquilo, um trabalho, um compromisso, alguma coisa que foi passada para você, você ia dar para o outro a oportunidade dele buscar ajuda com alguém que está com mais boa vontade, que está com mais disposição, com quem ele pode contar, né? Todo sim
que a gente fala, se ele não for um sim assim genuíno, sincero, se você tiver dúvidas, se você pensar assim em algum momento, nossa, para que eu for aceitar isso? Provavelmente ele deveria ter sido um não. E falar não é um presente que a gente dá para as outras pessoas, para que elas possam buscar alguém que pode ajudar melhor, ajudar com mais boa vontade. E é um presente que você dá para você também, para você cuidar das suas prioridades. Laís, nunca mais eu vou ajudar ninguém? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar para a nossa vida, atender as pessoas, ajudar as pessoas na medida em que você não deixa de cuidar de você, não deixa de cuidar da sua casa, não deixa de cuidar dos seus filhos, do seu trabalho. Tá bom? Porque eu não posso socorrer lá fora enquanto aqui dentro de casa tá caindo o teto. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, você recebe uma orientação lá, que em caso de alguma intercorrência, algum acidente, alguma coisa, vai cair umas máscaras e para poder ajudar o outro, você tem que colocar a máscara em você mesma primeiro. O princípio aqui é igual, tá? Vou ajudar os outros, mas vou observar se eu realmente posso aceitar esse compromisso ou se eu queria, na verdade, falar não e eu tô constrangida, não sei falar não, e vou acabar me atropelando, gerando problemas, né, em casa, pegando mais do que eu dou conta de fazer. Então pense aí se existe alguma pessoa, alguma situação que você está precisando falar não. Tem alguma coisa alguma coisa nova que você também está precisando fazer, alguma coisa diferente que pode te ajudar a ser mais organizada e produtiva? Esse é o ponto aqui, para acelerar a nossa produtividade. O que eu posso delegar? Para quem que eu posso falar não, ou qual situação, pessoa ou situação que eu estou precisando falar não, e se existe alguma coisa nova que eu posso fazer, buscar, aprender, que vai me ajudar a cuidar melhor do meu tempo. Próxima questão aqui, a gente já está aqui na metade do meu objetivo com vocês, né? 3 prioridades para essa semana, que você vai desenhar para você. Se eu fizer apenas essas coisas nessa semana, eu já estarei feliz. Se toda semana você começar a sua semana, ó, domingo, faz de conta que você está vendo essa aula aqui no domingo. Domingo você já senta e fala assim, quais são as 3 coisas que eu preciso colocar na frente essa semana, que se eu fizer essas 3 coisas, eu vou chegar no final da semana e vou falar assim, uau, que semana incrível, tá? Porque eu quero ajudar vocês a deixar de viver semanas ufa para viver semanas uau. O que é o ufa? Aquela coisa assim que a gente termina o dia, ufa, consegui, né? Aquela semana, ufa, você fez tanta coisa, você está exausta, cansado, mas você olha e o que foi realmente que eu fiz? Você não consegue ver os frutos disso. Sabe por que isso acontece? Porque a gente se mantém ocupada ao invés de ter foco em ser produtiva. Estar ocupada não é o mesmo que ser produtiva. Tem pessoas que fazem muitas coisas e têm muitos resultados com menos esforço. E tem o outro lado também, quando você faz dezenas e dezenas e dezenas de coisas, mas você não vê os frutos disso. A sua energia está lá no pé, você está cansada, exausta, você esteve sempre ocupada, mas você não vê nada de proveitoso, de relevante ou que seja importante para você acontecendo. Tá bom? Então, 3 prioridades para sua semana que se você fizer apenas essas coisas, você já vai estar feliz. O que eu preciso finalizar essa semana? Alguma coisa que está pendente e você quer terminar. Algo que você já vinha desenvolvendo e essa semana você vai fechar. Coloca isso também em mente. Coloca isso em mente no seu dia e coloca isso em mente na sua semana. Outro ponto. Quais são as distrações? Esse aqui eu amo. Quais são as distrações e as interrupções que eu tenho que eliminar do dia ou da semana? Quais são as coisas que acontecem aí na sua rotina, no seu dia, que trazem muita distração para você? A Regiane tá aqui escrevendo, né, que a conexão dela tá ruim e que ela vai assistir amanhã. Tá bom, Rê, vai ficar gravado aqui, tá bom? Para você acompanhar. Obrigada pelo carinho. Estar ao seu lado não tem preço. Obrigada pelo carinho, Rê. Você que é maravilhosa. Vamos lá então, gente.
distrações que você pode aí eliminar do seu dia, que você precisa tirar do seu dia. E tem as interrupções também. E aí, em relação às interrupções, a gente pode falar, né? Mãe trabalhando com o filho em casa, o que vai acontecer? Interrupções. Inevitável. São crianças, não entendem que você está trabalhando, se forem pequenos, né? Os meus são pequenos. Eles querem brincar todo o tempo. Mamãe, você pode brincar comigo. Mamãe, você pode brincar comigo. E você tá ali, eles entendem que você está disponível. Então a gente tem que trabalhar aí toda essa comunicação com eles, de que você não está de férias, que você tem os momentos que você vai ter que trabalhar, passar isso para eles, né? E aqueles que são maiores já conseguem compreender melhor quando você tem organização, quando você tem uma rotina, tá? Outro ponto aqui, em relação às distrações, é esse aparelhozinho que você está usando aí para poder assistir essa aula, essa live, né? Celular, ele rouba o nosso tempo. Ele traz muita distração para nós. Em qual sentido? Você pode se perder ali rolando as coisas no feed, né? Você pode se perder vendo um monte de coisa boa, inclusive, que é positiva, e a gente falou disso recentemente aqui em uma outra aula que a gente fez, né? Que nós estamos vivendo o quê nesses dias? Em relação às mães, tem até um parêntese sobre isso, né? Um boom de informação, um boom de conteúdo, tanto negativo quanto positivo, e você precisa filtrar o que você vai consumir. Inclusive das coisas boas que estão acontecendo na internet. Né? Você precisa filtrar o que é que você vai consumir de verdade. O que é que você vai consumir até o fim. Quem é que você vai acompanhar, quem é que você vai seguir. Porque senão, gente, você não começa, não dá andamento e não termina nada. Sabe? Para de ficar pulando de live em live. Vê o que é o tipo de conteúdo que realmente faz sentido para você e você consome aquele conteúdo. Conteúdos que estão alinhados com o que você quer, com o objetivo que você está buscando, assim, a curto e a médio prazo. Coisas para agora. Coisas que você pode colocar em ação agora. Por quê? Porque é um momento de crise. Eu preciso estar presente para o que está acontecendo agora e para quando esse momento passar. O que vai te ajudar hoje a estar mais preparada para o futuro? Consuma esses conteúdos, ao invés de ficar consumindo conteúdo de todo mundo, tá bom? Então, tô dizendo isso porque para você ficar atenta ao que te distrai, ao que te afasta dos objetivos que você tem. A Tanira tá aqui comentando. Às vezes esquecemos que estamos trabalhando, não é por maldade. Com certeza, Tanira. Os nossos filhos, eles podem entender que o trabalho é bênção, né? Trabalho é bênção, trabalho sustenta aí a nossa casa, a nossa família, proporciona para nós aí as coisas que a gente quer alcançar, conquistar, né? Só que a criança pequena, ela precisa ser ensinada sobre isso. Ele precisa entender. Os filhos maiores eu não tenho, os maiores ainda, os meus são pequenos. Os filhos maiores esquecem, tem que ficar falando para eles constantemente, né? A gente fez uma aula aqui que eu coloquei o tema, né? A mamãe não está de férias. Como comunicar para os seus filhos que você precisa trabalhar, como trabalhar em casa, porque realmente nós não estamos de férias. Eu não tô com dezenas e dezenas de coisas aqui e eu preciso me organizar para estar com eles, né, nos momentos reservados para eles e para poder também gerar resultado no meu trabalho. Vamos lá então, prosseguindo aqui já para a gente quase finalizar, eu quero dar um recado importante para vocês aqui no final. O próximo ponto aqui do nosso planejamento semanal, a nossa organização. Esse aqui, eu quero que você fique atenta, tá? Você que é mãe. Cuide de você. Uma ação nessa semana que você vai fazer onde você é o foco. Onde intencionalmente você se colocou na sua agenda. Mães não fazem isso, né? Não temos esse hábito. Não nos cuidamos. E você precisa, para estar bem e dar conta de tudo que é importante para você, você precisa dar manutenção na máquina.
né? Quem é essa máquina? Essa máquina é você. Cuidar de você não é demérito, cuidar de você não é egoísmo, ter tempo para você também não é nenhum mal. Quando você cuida de você e você fica bem, você consegue ser uma esposa melhor, você consegue ser uma mãe que se conecta mais com seu filho, você consegue ser mais paciente com eles, você consegue ser mais produtiva no seu trabalho. Agora, quando você está lá em último na sua escala de prioridades, se der tempo, quando der tempo, eu faço algo por mim, você vai ficar sempre frustrada, né? Porque você não se acolhe, porque você não se cuida, e aí você não fica bem. Quando eu não me acolho com amor, com carinho, para mim, para dar manutenção nessa máquina que sou eu, minha mente, meu corpo, meu espírito, né? Eu não consigo dar conta do que é importante. E aí, para isso, você precisa responder o seguinte: o que é que você faz, que quando você faz, isso te dá, assim, um combustível a mais, te dá energia? O que é que você faz por você, que quando você dá atenção para isso, isso gera um ânimo novo? São pequenas ações aqui. Às vezes para uma é tomar um banho mais demorado, às vezes para outra é sentar um pouco numa poltrona, ouvir uma música relaxante, às vezes para outra é ficar em silêncio. Eu sou daquelas que precisa de um pouco de silêncio e de solidão. Se eu não tiver um pouquinho de silêncio e solidão para eu ficar ali, eu e os meus pensamentos, eu e Deus, eu não consigo. E aí, para isso, às vezes eu fico um pouco, ou acordo um pouco mais cedo, ou dorme um pouquinho mais tarde, para ter esse silêncio em casa, né? A gente que tem criança pequena. Alguma coisa eu preciso fazer, que é um tempo que eu tô tirando para mim, né? Vou cuidar da rotina de sono deles, para eles dormirem um pouco mais cedo, para eu ter um tempo para mim. Alguma coisa você vai fazer por você. Ninguém vai fazer, você vai ter que fazer por você. O que é que você vai fazer essa semana para você? Você vai falar assim, ó: eu estou fazendo isso para eu me acolher, para eu me cuidar, porque eu sou a pessoa responsável por muitas coisas, eu sou aqui coluna no meu lar, né? Eu sou uma líder, a gente que é mulher, que é mãe, a gente é líder na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, a gente é líder da gente mesmo. Então você decide aí qual é a ação que você vai fazer por você, para você, onde o alvo dessa ação é você se cuidar. Bora? Quem topa fazer isso comigo? Põe coraçãozinho aqui se você topa. E por último, meninas, um objetivo. Por último, assim, do planejamento aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? Que agora no final eu vou trazer um aviso importante. Um objetivo ou uma intenção a longo prazo, tá? A gente não cuida do nosso tempo, da nossa rotina, da nossa agenda só para hoje. Você não vive só para hoje, tá? Deixa eu te dizer outra coisa também. Os seus objetivos que você desenhou lá em dezembro, janeiro, os sonhos que você tem, eles não morreram na quarentena. Tá bom? Você não vai colocar esses projetos, esses objetivos importantes que você tem em quarentena, por favor. Vamos olhar para esse momento, por mais difícil que ele seja, por mais desafiador que ele seja, como um treinamento da nossa resiliência, né? Um treinamento intensivo sob pressão, para que a gente possa dar, nem que seja passos mínimos, mas que você não fique paralisada, porque esperar a crise passar, a gente não tem a menor noção de quando que isso vai acabar, né? E aí, se você esperar, pode ser tarde demais. Acho que a Denise tá aqui comentando, né? A Luísa acorda 6h30 acorda 6h30 e dorme às 10. Essa é ativa, hein? Durante todo esse tempo, eu e meu marido fazemos rodízio entre trabalhar e ser babá. Aqui também. Aqui tá sendo assim também. De segunda a segunda. Como que é possível ter mais tempo desse jeito? Olha só, quantos anos a Luísa tem? É bebezinho muito pequenininho? Porque uma coisa que a gente precisa pensar sobre as crianças é o seguinte: eles têm uma necessidade de sono que a gente precisa estar atento.
para perceber se eles estão descansando o suficiente, se eles estão dormindo o suficiente, né? E a Luísa tá aí bastante ativa, né, Denise? Acho que é Denise seu nome, né? Dormindo às 10 e acordando às 6h30. Se ela for muito pequenininho, desafio mesmo. Então, a minha dica aqui é observar o tempo de descanso dela, mas eu precisaria te ouvir melhor para poder saber, tá bom? Ó, 2 aninhos e 10 meses. O meu tem 2 aninhos. É bem novinha, né? Olha só, as crianças de 2 anos, falo até em relação ao meu, que tem 2 anos, se não me falha a memória, talvez eu esteja enganada, elas precisam entre 12 e 14 horas de sono. Laís, isso é muito, né? Não tenho certeza, eu vou até, se alguém puder jogar no Google aí e confirmar essa informação para mim, né? Perceber aqui o que funcionou foi a gente estar atenta a essa questão do sono, para eles não dormirem então num horário assim que fosse muito tarde. Isso mudou a nossa vida. Quando a gente colocou como algo importante da rotina, a gente dá atenção para o sono dos pequenininhos, a Manu de 5 e o Theo de 2 aninhos, para que eles pudessem descansar mais cedo. Nesse período de quarentena, deu uma relaxada. Mas em tempos comuns, e uma coisa que a gente procura observar, né, um dia ou outro tem uma falha, é colocar eles para descansar mais cedo. Isso acaba sendo algo que a gente faz por nós e algo que a gente faz por eles, porque essas criancinhas pequenininhas, elas têm uma necessidade de descanso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ele não dorme. Talvez ele só não aprendeu. Foi o que aconteceu aqui, tá? Colocarei isso como uma experiência para você testar, para você perceber o que funciona, o que não funciona para você. Aqui foi algo que a gente testou com os dois e funcionou com os dois. É perfeito? Dá certo todos os dias? Não. Mas é uma coisa que é um hábito que você vai construindo, De repente, tava todo mundo comentando, nossa, mas esses meninos dormem cedo demais. Mas assim, a nossa vida mudou por eles descansarem mais cedo, por eles dormirem mais cedo. O humor deles mudou. A disposição deles, a forma como eles despertavam mudou. Tudo mudou. Então, cuidar da rotina do sono das crianças é algo que pode ser útil. Acertei seu nome, Denise. O pediatra me disse que até 8 anos, no mínimo 10 horas de sono. Obrigada pela informação aqui, Tanira. Olha só, no mínimo 10 horas de sono significa que uma criança que vai dormir às 10 da noite, né? Que horas ela vai despertar no dia seguinte para ela ter esse tempo de sono atendido? Então, se ela acorda bem cedo, é o caso dos meus aqui, que eles acordam bem cedo. Então, quando eu entendi isso, então eu tenho que mexer nessa rotina aqui para poder também ir descansar mais cedo, tá? Eu vou trazer um dia ainda uma especialista em sono infantil aqui para poder falar com a gente, para nos ajudar nisso. Mas fica aí uma dica, uma coisa pra gente testar, pra gente pesquisar, pra gente buscar aprender, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente tá vivendo nesses dias. Os meus estão ali hoje ligadinhos. Por que estão ligadinhos? Deixei dormir fora do horário. Passou das 17 horas, isso foi dica da pediatra. Passou das 17 horas, não dormiu, tente não deixar dormir. Porque se deixar dormir, poucos minutos às vezes é o que ele precisa para poder ficar ligadão e à noite não descansar mais, né? Não ir para a cama no horário, que é o que está acontecendo aqui na minha casa hoje. Então, meninas, voltando aqui ao que a gente está... Trazer, por favor. Vou trazer. Eu tô pensando nisso já tem alguns dias já. Vou trazer, tá, Denise? Outra coisa, gente, um objetivo ou uma intenção a longo prazo. Alguma coisa que você vai começar nessa semana que você está organizando, que você está planejando, para você alcançar um objetivo a longo prazo, tá? Então, colocar isso em mente também. Nesta semana que eu estou aqui planejando, que eu estou sentando, desenhando, alinhando ela, o que eu vou começar, que a intenção disso aqui que eu estou fazendo não é uma coisa que é para terminar agora, não é uma coisa para resolver agora, é uma coisa a longo prazo, mas que eu vou começar a dar andamento nela aqui. Quando a gente olha para todos esses pontos, você vai perceber falhas que você pode corrigir,
coisas que você já vinha fazendo bem e você pode potencializar isso, formas de você otimizar o seu tempo. O que é o desafio? O primeiro deles, a gente parar, a gente sentar para estruturar, organizar isso. Então tire aí 15 minutos que seja do seu domingo para você planejar a sua semana, ou de um tempo que for mais adequado para você. 15 minutinhos, gente, é o suficiente. Se a gente não tirar 15 minutos para nós, para a gente se antecipar, para a gente colocar a nossa vida em pauta, né? A nossa semana em pauta, então isso significa que a gente está com um problema mesmo. Então se antecipa, se posiciona e se coloca em prioridade aí nesses dias, tá? Esse tema que eu tô compartilhando com vocês aqui, ele é parte de um plano muito maior, um projeto muito maior que eu tenho, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi lançado anteontem aqui no encerramento do nosso desafio Mãe Home Office, que nós terminamos as aulas anteontem, e eu lancei aqui a oportunidade para aquelas mães que querem dar um passo à frente, que querem se aprofundar em relação à sua gestão de tempo, à sua organização de tempo. Estou ouvindo a criança ali. Para cuidar de três áreas mais importantes. Você organizar as rotinas da sua família, você cuidar do seu trabalho, né? Cuidar do seu trabalho, das rotinas da sua família e cuidar bem dos seus filhos. Esses são os pontos que a gente quer trabalhar. Então, eu lancei anteontem aqui uma mentoria em gestão de tempo para mães, que vai ser um acompanhamento online que nós vamos fazer, que vai durar 4 meses. Então, a gente começa agora em maio, vai maio, junho, julho e agosto, com encontros quinzenais online, através de uma plataforma de videoconferência. Eu e você vamos nos juntar a outras mães que querem as mesmas coisas que você, que têm os mesmos desafios que você. E eu tenho compartilhado com elas, né, que esse é o tempo assim que chegou a nossa hora do basta. Chegou a nossa hora de dizer chega. Chega de viver culpada, chega de viver se cobrando, chega de viver acusada se você está tendo tempo suficiente com seu filho ou não, se essa correria toda que você vive está valendo a pena ou não. E vamos nos posicionar, vamos trabalhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, nos colocar em prioridade para a gente se antecipar a tudo isso e a gente cuidar desses 3 elementos, que são também muito identificados com os 3 elementos que eu falei aqui no começo da nossa aula, né? Que para quem que é essa mentoria? É para a mãe que não quer abrir mão de áreas importantes para ela. E a gente chamei essa mentoria carinhosamente de tríade materna, porque ela é para aquela mãe que não quer abrir mão de ter tempo de qualidade com seu filho, ser uma mãe presente, inspiradora, ativa na vida dos filhos, ter realização profissional da forma como for mais importante e relevante para você e cuidar bem também da sua comunicação afetiva, no seu relacionamento. Por quê que eu digo isso? Porque eu não acredito que para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente viver bem, você tem que escolher uma coisa e abrir mão da outra, sabe? Eu acredito que você pode viver com abundância, com plenitude. Isso não quer dizer que você vai viver em perfeccionismo, mas você vai aprender a se desenvolver para equilibrar aqueles pratinhos que são mais importantes para você. Você vai fazer todo o possível naquilo que é importante para você e os outros pratinhos a gente vai deixar cair, sim, e tá tudo bem cair, porque nós somos humanas, né? Nós estamos em evolução. Então eu quero convidar você para conhecer essa mentoria que está aberta. São somente 9 vagas disponíveis. Eu vou acompanhar 9 mulheres, 9 mamães durante esse período. A mentoria está recheada de bônus, de aulas extras, de conteúdos extras, onde a gente vai falar de temas próximos ao nosso universo materno, né? E a gente também tem pontos cruciais que a gente vai desenvolver, que eu vou finalizar a nossa aula aqui falando deles para você, né? O que a gente vai trabalhar em cada um desses encontros de mentoria. Eu vou contar aqui para você agora, deixa eu só abrir aqui rapidinho para eu não me perder. Aqui.
Olha aqui, pontos que a gente vai trabalhar na mentoria. Como você pode criar e cumprir metas inteligentes e alcançáveis para sua vida? Como você pode identificar e conciliar os seus papéis de equilíbrio como mãe, conciliar somente aqueles que são importantes, sem ficar se cobrando por aqueles que não são prioridade para você, aprender a identificar as suas prioridades, identificar seu perfil de comportamento, como você funciona e como você pode potencializar, se potencializar naquilo que você já é boa, identificar os seus padrões de autossabotagem e aprender a trabalhar com eles para tirar do caminho aqueles hábitos ruins que te afastam daquilo que é relevante na sua vida, os seus valores pessoais para você aprender a tomar decisões mais assertivas, mais inteligentes, pautadas assim na sua identidade e não em cobranças externas que não fazem parte de você. Diagnóstico individual de como você organiza o seu tempo, como identificar a sua missão, o seu propósito de vida, organização, planejamento e realização de vida pós-maternidade. Então é sobre tudo isso que nós vamos tratar nessa mentoria, nesse acompanhamento e como que ela está estruturada. Esses 8 encontros online que eu comentei com você, quinzenalmente, nós vamos nos reunir durante 2 horas, 8 encontros, encerramos em 4 meses. Um grupo fechado lá no Telegram, onde a gente vai interagir todos os dias. Então, além da gente ter as 2 horas de encontros semanais, você vai ter também o meu acompanhamento diário lá pelo canal do Telegram. O conjunto de lives que a gente encerrou essa semana, de aulas online que a gente finalizou essa semana, do Desafio Mãe Home Office, as 7 aulas, que vai dar aí quase 8 horas de conteúdo. A reprise vai para você também. Vamos ter os arquivos da Tríade com um banco de materiais de apoio que nós vamos gerar e você vai poder acessar eles para você usar quando você quiser, para você imprimir, para você baixar e ter lá esses materiais todos como um apoio para você fazer o acompanhamento e os conteúdos extras com aulas de 9 especialistas, derrubando a casa. Aulas de 9 especialistas que vão estar conosco durante esse período da mentoria, tá bom? Então eu quero convidar você, desafiar você a se dar esse presente e nós estarmos juntas nesse acompanhamento, nessa mentoria que está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, tá? Como faz para participar? Acessa lá o link da bio, cabeçalho aqui do meu perfil no Instagram. Você vai preencher lá um formulário de aplicação para você conhecer a mentoria, me contar um pouquinho sobre você e eu entender se você se qualifica para este acompanhamento, se você está pronta para este acompanhamento. Por quê? Eu preciso ali de mães realizadoras, pessoas que são dedicadas, que vão aprender e vão aplicar. Porque os seus objetivos vão ser os meus, suas metas vão ser as minhas metas. Então eu quero saber se você está comprometida com você mesma nesse nível, tá? Então você vai preencher o formulário, eu vou ler a sua aplicação, vou entrar em contato com você para a gente conversar um pouquinho. E aí, estando qualificada, fazendo esse investimento em você mesma, a gente já vai começar na primeira semana de maio, tá bom? Próxima turma da mentoria vai acontecer só em junho e você pode estar se perguntando, Laís, qual que é o investimento para eu poder participar? E a live vai cair, então eu não vou te falar sobre o investimento. Acabou de sinalizar aqui que são 30 segundos para a gente encerrar e não dá tempo de eu te explicar. Então o que você faz? Entra lá no link da bio, conheça sobre a mentoria, preencha a aplicação, se dê isso de presente e aí eu vou entrar em contato com você e te explicar com mais detalhes tudo que você precisar de informação, tá bom? Beijo, a gente se vê!